A lei da castidade, ela vem logo depois do assassinato em termos de gravidade. O mal, ele é ardiloso, ele é persuasivo, ele é astuto. E um dos maiores desejos dele é nos fazer quebrar a lei da castidade, é nos corromper através do pecado sexual. Todos os dias, uma legião de jovens corrompem seus espíritos, pecando contra a lei da castidade. Todos os dias, jovens e adultos corrompem seus espíritos através das relações casuais, através da fornicação em namoros. O namoro é uma construção social, ele não existe. Ele foi criado justamente para corromper as pessoas, para que as pessoas vivam um casamento não estando em um casamento. Nós estamos em guerra espiritual. A gente precisa escolher o nosso lado. A gente precisa proteger os nossos. A gente precisa ser uma mola propulsora, cara, contra o mal no mundo. A gente precisa fazer a nossa parte. Somos induzidos a pensamentos impróprios e impuros, a pensamentos pecaminosos a todo momento. Começando pela vestimenta das pessoas, né? Hoje em dia, a vestimenta das pessoas não tem mais recato, né? Principalmente das mulheres, né? Tem um porquê. Não é culpa das mulheres, mas elas também fazem as suas escolhas, né? A verdade está aí. É questão de fazer escolhas. Mas hoje não é mais sobre preservar o seu corpo, né? É sobre se exibir, sobre se sexualizar, que está muito atrelado também pela busca de validação, né? Nas redes sociais, de homens e mulheres. Nós somos atacados, cara, através de filmes, músicas, dança, fotos, vídeos, redes sociais, internet no geral. O mal, ele tá por tudo. Somos induzidos a todo o momento, cara, a pensamentos impróprios, impuros e imorais. E pra gente não pecar contra a castidade, pra gente controlar os nossos próprios desejos, os nossos próprios prazeres, requer uma mente pura, requer pensamentos limpos, puros, requer uma mente pura, um coração puro, a nossa conexão com o divino, a nossa conexão com Deus, requer pensamentos puros, requer pureza. Não pense que se tu vive uma vida luxuriosa, se tu vive tendo relações casuais, ou tu tá dentro de um namoro, não pense tu, cara, que tu tá conectado com Deus. Não pense que tu tá dentro de um namoro, fornicando, tu tá conectado com o Criador. Esquece, irmão. Tu é um dos preferidos do mal. Tu é um dos preferidos do mal, pode ter certeza. Eu vou trocar de braço aqui, que tá doendo meu braço já. O sangue é uma moeda espiritual. O sangue, ele paga, ele compra, ele vende, ele estabelece alianças, ele eterniza vínculos, ele perpetua uma hereditariedade. Como que eram feitos, né, os sacrifícios antigamente? Com sangue. Até hoje é assim, né? Os sacrifícios são feitos através do sangue. O sangue é uma moeda espiritual. O sexo é o casamento. O sexo é um pacto de sangue. O sangue é uma moeda espiritual. Todo ato sexual envolve sangue, pessoal. O sêmen contém sangue. O muco vaginal contém sangue. A ejaculação libera DNA. A fricção na parede intravaginal, no ato sexual, é agressiva. Rompe vários microvasos. É só tu pesquisar. A verdadeira ciência comprova e mostra isso, né? Afinal, é exatamente pelo contato sanguíneo, pela troca sanguínea, que existem doenças sexualmente transmissíveis. Então, envolve sangue. Acontece um pacto de sangue. Tu casa com a pessoa. Aí eu te pergunto, com quantas pessoas tu já casou durante a tua vida?
Tu acha realmente que isso não te traz uma carga espiritual? Tudo tem um preço. Nós lidamos com os nossos demônios, né, com as consequências das nossas escolhas. O sexo, cara, tem um valor transcendental e espiritual que não nos é ensinado. Pelo contrário, né? A gente aprende que sexo é só sexo, que nós somos só um corpo, né, e tá tudo bem. Mas não, pessoal. Nós somos uma alma e um espírito em um corpo. O sexo, cara, a lei da castidade, ela vem logo depois do assassinato em termos de gravidade. Isso tem um porquê, isso tem uma explicação. Isso tem uma importância gigante, cara. E a gente aprende tudo ao contrário, né? O mundo, ele nos induz a pecar, porque ele sabe aonde o pecado sexual vai nos levar. Ele sabe que isso vai nos corromper. Um pecado leva ao outro. 100% do nosso sofrimento está ligado aos nossos pecados. 100% do nosso sofrimento está ligado aos nossos pecados. E eu vou dar meu testemunho aqui também, vou contar algumas experiências para vocês, vou fazer uma confissão, de certa forma, né? Esse é meu intuito aqui, né? Falar a verdade, abrir o coração para vocês, doa quem doer. A verdade sempre vai ser uma maldição para as pessoas ruins. O verdadeiro sábio nesse mundo vai ser taxado de louco. E eu não estou dizendo que eu sou um sábio, tá? Bem pelo contrário. A minha maior sabedoria é saber que eu sou extremamente ignorante e burro. Porque tentar compreender, cara, isso aqui, ó. Tentar compreender esse mundo na sua totalidade é loucura, né? Tem que ser muito ignorante. Porque a criação de Deus é divina, né? Mas enfim. Toda vez que eu venho pra praia aqui, eu fico... Principalmente essa praia aqui, todas as praias que eu vou, toda vez eu olho pro mar e eu penso, meu Deus, cara. Que coisa maravilhosa, cara. Agradeço, né, a Deus, ao Criador, por isso. Mas enfim, pessoal. O sexo é um pacto de sangue, o sexo é o casamento. E nós, a maioria de nós, a gente se corrompe no meio do caminho da nossa trajetória, né? Por falta de instrução, por falta de verdade. Porque, afinal, esse é o intuito do mundo, né? Esse é o intuito do mal, né? Nos corromper. Por que a gente aprende métodos contraceptivos na escola, pessoal? Por quê? Qual que é a explicação? O sexo é um pacto de sangue, igual eu falei para vocês. O sangue é uma moeda espiritual. Eu tive um passado promíscuo, igual eu falei para vocês. Afinal, eu sou só mais um ser humano nesse mundo pecaminoso e nojento, né? Eu não tive instrução, né? E muitos que tiveram instrução, que tiveram a verdade na cara deles, mesmo assim escolheram pecar e errar, né? Eu tenho amigos que cresceram em um lar cristão, por exemplo, e acabaram se corrompendo, né? Depois voltaram para Cristo novamente, se arrependeram, enfim, faz parte, né? A gente está suscetível, é muito estímulo. O mundo jaz no maligno, né? O mundo jaz no maligno. Então, é muito doido, cara. É muito doido. E a gente aprende na escola, no ensino médio, métodos contraceptivos, né? E olha que ironia, né? Olha que ironia. Antigamente, né, era mais comum preservativo, né? Só que preservativo, o sexo com preservativo é uma masturbação, é uma punheta, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. É igual tu isolar um fio de eletricidade. Se tu isolar um fio no outro, não vai mais existir corrente elétrica ali, né? Não vai mais existir conexão. E é justamente isso que o preservativo faz. Por isso que existem outros métodos contraceptivos, que não envolvem mais camisinha, que é para justamente as pessoas se corromperem, para que as pessoas casem umas com as outras, para que as pessoas deem abertura para demônios na vida delas. E quando tu tenta sair dessa vibração, é um grande desafio. Tu vai comer o pão que o diabo amassou. Tu vai ter que lidar com esses demônios, com essa escuridão. E tu vai ter que carregar essa carga pro resto da tua vida, pessoal. Hoje eu olho pro meu passado, todos os dias eu acordo, tomo um banho, né? Leio a Bíblia, oro. Todos os dias
eu me ajoelho e peço perdão para Deus pelos meus erros e pelos meus pecados. Hoje em dia eu olho para trás e me arrependo, né? Claro, depois que eu conheci a verdade, eu fiz a minha escolha, entende? Mas a maioria de nós somos induzidos ao erro, ao pecado, e a gente nem se dá conta. Por isso que eu falei para vocês, todos os dias uma legião de jovens corrompem seus espíritos, pecando contra a castidade e vivendo e tendo uma vida, né, baseada em luxúria, com relações casuais. Vou ter que trocar de braço de novo. Eu acho que eu vou lá e vou pegar meu tripé e vou botar no tripé porque tá osso. Então, cara, na minha época da escola, por exemplo, o que era o comum, né? Eu não tive instrução, eu não conhecia a verdade, né? Mas era comum o quê? Eu perdi minha virgindade com 14 anos, 15 anos. A menina tinha 12, né? Duas crianças, não tinha noção do que estava fazendo. Ela era apaixonadinha por mim na época da escola, eu era apaixonadinho por ela, enfim, aconteceu. Na época da escola, eu nunca tive dificuldade com mulher, né? E isso mais me prejudicou do que me ajudou, entende? Na época da escola, cara, eu tirei virgindade de umas 5, 6 meninas, cara. Vocês têm noção disso? E eu vou ter que carregar essa carga pro resto da minha vida. Eu lembro de todas. Não só dessas, né, que eu tirei a virgindade e perdi com uma delas, como eu lembro todas as mulheres que eu me relacionei durante a minha vida, sexualmente, eu lembro de todas. Assim como se tu teve o mesmo passado que o meu, porque a maioria de nós tem esse passado, né, promíscuo, tu também vai lembrar. Alguns engraçadinhos, enfim, eu não lembro. Eu esqueci. Não, é mentira. A gente sabe, vocês sabem. A gente nunca esquece. Porque a gente eternizou um vínculo com aquela pessoa. A gente casou com aquela pessoa. E isso é extremamente grave, cara. Extremamente grave. Claro, né? Cabe a nós reconhecer esses erros, pedir perdão por esses pecados e não cometer mais. Porque saiba de uma coisa. Depois que tu conhece a verdade e tu escolhe pecar, tu vai ser cobrado. Só que a cobrança vai ser muito pior. Se tu conhece a verdade e mesmo assim tu escolhe viver no pecado, tu escolhe o erro, irmão, se prepara. Se prepara. Vai ser muito pior, tá? Mas, enfim, eu tive uma vida totalmente pecaminosa no meu passado, né? Promíscua. Uma vida totalmente promíscua. Aí a gente começa a ir pra festa, né? Na época da escola é assim, pro homem tanto faz, né? O importante é perder a virgindade. Mas pra mulher, perde com aquele, pelo menos com um carinha que tu gosta. Calma aí, né? Perde pelo menos com um carinha que tu gosta. Aí vai lá, né? Enfim, comigo foi assim, né? A guria gostava de mim, teve relação comigo. Todas, né? Mas... tá entendendo, cara? Eu não sei nem como é que tá hoje, né? Hoje deve estar muito pior, né? Se na minha época era assim, imagina hoje em dia. Mas eu sei como é que tá hoje em dia também, né? Tá pior ainda, né? Tá pior ainda. E aí, claro, depois tu começa a ir pra festa, aí é álcool, bebida. Eu tive uma vida muito promíscua, até que eu cheguei no limite, eu cheguei no fundo do poço, né? A luxúria e a morte do homem, da mulher também, mas... eu cheguei no meu limite, cheguei no fundo do poço. Essa vida promíscua me levou pro caos, né? Até que deu um basta nisso, entende? Mas, cara, eu vou pegar o tripé ali que meu braço tá doendo, calma aí. Bom, mas continuando. Eu queria deixar a câmera pro mar, né? Mas a luz tá ao contrário, senão vai ficar muito escuro. Mas o cenário tá muito lindo aqui, cara. Mas continuando, eu tive um passado extremamente promíscuo, né? Perdi a minha virgindade na época da escola, sem instrução, totalmente manipulado, né? Totalmente induzido. Depois comecei a ir pra festa, como a maioria dos jovens, né? Aí aquela vida luxuriosa, promíscua, sexta, sábado, toda semana uma relação com uma pessoa diferente, né? E cada vez a gente vai em busca de mais novidade, mais novidade, mais novidade. Sempre em busca por um estímulo maior e melhor, né? Nunca tá bom, nunca é o suficiente, né?
Começa, enfim, a gente começa jovem, beijinho, beijinho, né? Começa a ir pra festa. Até hoje em dia tem festas para jovens, né? Pessoas mais novas, né? Eu lembro da minha época, né? Tinha uma festa lá que era tipo de 12 a 16 anos, se eu não me engano. Aí não tinha álcool, bebida alcoólica, mas enfim, já é para começar, já é para te colocar no caminho do pecado. Tudo tem um porquê, né? Tudo tem um propósito. E, enfim, nessa época mesmo eu já bebia. A galera bebia antes de entrar na festinha, né? A gurizada, já tinha droga, já rolava um monte de coisa. Enfim, é um ambiente propício ao pecado, né, pessoal? O único intuito da festa é esse, ok? Festa é frequência baixa. Festa é um ambiente luxurioso, pecaminoso. As pessoas estão ali com o único intuito de transar umas com as outras, de ficar umas com as outras, de beber, de sair de si mesmas. As pessoas vão para a festa, né, com essa justificativa também. Eu vou para me divertir, eu vou para beber, né, para me divertir. Então, por que as pessoas bebem, né? O álcool inibe o córtex pré-frontal. Então, vocês já beberam, provavelmente, né? Vocês sabem a sensação que dá. A gente perde a vergonha, nós saímos de si mesmos. Então, o álcool ele faz isso com a gente, né? A gente se embriaga justamente para isso. A gente esquece dos nossos problemas por aquele determinado tempo. Felicidade, para essas pessoas, é sinônimo de sair de si mesmo. Significa sair de si mesmo. E que vida é essa, pessoal? Que para ti ser feliz, tu tem que sair de si mesmo. Isso não existe, né? Então, comecei assim, né? Indo pra festa. Pessoal, e como eu falei pra vocês, eu cheguei num ápice de promiscuidade, de luxúria na minha vida, que eu me encontrei no fundo do poço. Eu tinha vários falsos amigos, né? Eu gastava dinheiro pra caramba, em festa, viajando. Essa vida estava me levando pro fundo do poço. Tinha festas, pessoal. Eu vou ser sincero com vocês, eu vou abrir meu coração aqui com vocês, né? Aquele que se confessa diante dos homens, esse vai receber o galardão. O meu intuito aqui é compartilhar esse conhecimento com vocês, a verdade com vocês, tá? Igual eu falei pra vocês, a verdade é uma maldição para as pessoas ruins. A verdade é uma maldição para as pessoas ruins, tá? A sabedoria está muito distante desse mundo aqui, ok? Então, se eu puder te dar uma dica, cara, não busque ser compreendido pelos homens, tá? Não busque ser reconhecido pelos homens. Não busque a compreensão dos homens. Busque ser taxado de louco pelos homens, tá? Se tu for taxado de louco pelas pessoas, se tu não for compreendido pelas pessoas, significa que tu tá no caminho certo, ok? Mas enfim, tinha festa, pessoal, que eu chegava a me relacionar com 3 mulheres diferentes. Vocês têm noção disso? Tinha festas que eu me relacionava com 3 mulheres diferentes. Eu era amigo dos donos, né? Eu sempre tive amizade com o dono, enfim, com o promoter, com o dono da festa. Aí eu tinha acesso a camarote, eu tinha acesso a alguns ambientes da festa, né? Fora da festa, enfim. E aí eu ia pro camarote, tinha relação com a mulher. Aí eu tinha relação com a mulher no banheiro, tinha relação com a outra. Enfim, levava no camarote, aí depois levava outra, aí depois levava outra. Às vezes não tinha ali a penetração, mas tinha outros atos sexuais, né? Enfim, pessoal, eu cheguei nesse nível, assim, né? Cheguei nesse nível. Claro que eu poderia ter feito coisa muito pior, né? Graças a Deus eu não fiz, né? Mas, enfim, eu tava totalmente entregue para a luxúria, né? E quando eu me dei conta, quando eu percebi, eu tava no fundo do poço, né? E aí eu fiz uma escolha, foi a época que eu comecei a minha conversão, que eu comecei a me deparar com a verdade, que a ficha começou a cair para mim, né? E aí eu comecei a fazer a minha escolha, né? Foi nessa época também que eu entrei em um relacionamento. Mas eu me dei conta que eu estava buscando preencher um vazio e eu não estava preenchendo esse vazio, né? Que é Cristo, que é Deus, é o Criador, né? E, enfim, foi nessa época que eu comecei a parar de ir para festas. Foi essa época que eu entrei no relacionamento, que eu comecei a namorar, o namoro mundano, né? Errado. Então eu larguei a luxúria, mas eu continuei na luxúria, né? Na fornicação. Então, eu parei de tentar preencher um vazio com heresia, com mentira, e tentei preencher um vazio com outra mentira, né? Com um namoro, né? Enfim, eu vivi na fornicação, enfim, meu relacionamento, vivi um namoro que os pilares eram luxúria, vaidade, status.
Então, isso também me consumia, né? Chegava a sonhar com isso. Até que antes de eu terminar meu relacionamento, eu já queria casar com a pessoa, já estava providenciando, já estava indo atrás, porque eu sentia, sabe? Que eu sabia que eu estava vivendo no errado, no pecado, na fornicação, né? Enfim, igual eu falei para vocês, o namoro da mesma forma que o casamento é uma instituição criada pelo Criador, por Deus, o namoro é uma instituição fajuta, mentirosa, criada pelos homens, que é justamente para que tu viva no pecado, né, na fornicação. Tu vai ter relação casual com a pessoa, né? Tu vai ter relação sexual com a pessoa fora do casamento. Tu tem os mesmos direitos que um casamento te dá em um namoro, né? Isso já estava ruminando nos meus pensamentos, me consumindo, né? E eu já estava indo em direção a casar com a pessoa para justamente parar, enfim, né? Parar de pecar nesse aspecto. Aí depois a gente acabou terminando, mas enfim. E eu enxerguei isso, né? Uma oportunidade. Hoje, graças a Deus, eu vivo em castidade, eu estou no celibato, né? Eu pretendo casar, né? Construir uma família, mas dessa vez é uma oportunidade de fazer o certo, né? De eu encontrar uma esposa que tenha Cristo como centro da vida dela. Consequentemente, nós vamos ter Cristo como centro do nosso relacionamento, do nosso casamento, entende? Então, dessa vez é uma oportunidade de eu fazer o certo, né? De fazer a castidade, né? De conhecer essa pessoa, né? As pessoas acham que a castidade é algo ruim, pelo contrário, pessoal. Eu também achava isso, meu Deus o livre, eu ter que esperar para ter relações com uma pessoa. Ou imagina eu casar com uma pessoa e não ser bom. É mentira, é heresia, né? Não é verdade. E a castidade, ela serve justamente para que tu conheça a pessoa. A castidade exige paciência e renúncia. A renúncia e a paciência nos traz discernimento, conhecimento. A gente conhece aquela pessoa, a castidade nos dá tempo, pessoal. O tempo exige paciência, a paciência é uma virtude. A paciência nos traz conhecimento, discernimento daquela pessoa que a gente vai escolher ficar ao lado para a vida inteira. Para isso que serve a castidade. Nada que está na Bíblia é para o nosso mal. É tudo para o nosso bem. Deus é bom o tempo todo. É igual a aposta, pesquisem aí depois, a aposta de Pascal. Mesmo se tu não crê em Cristo, no Criador, que não é por falta de evidências, tá? Depois pesquisem aí Murtalha de Turim. Murtalha de Turim, pesquisem evidências no YouTube. O que não falta são evidências da existência de Cristo. O que não falta são evidências da existência de um Criador, até pela constatação do mal. Uma das coisas que me fez crer em Deus, em Cristo, no Criador, foi a constatação do mal, foi eu enxergar o mal no mundo, pessoal. Um dos exemplos é esse condicionamento que o mundo faz na gente, né? Essa programação mental que o mundo faz na gente, que o mal faz na gente, né? Relacionado a relacionamentos casuais, métodos contraceptivos, a luxúria através da música, filmes, fotos, vídeos, em tudo, pessoal, em tudo. Então, uma das constatações que me fez crer em Deus, em Cristo, no Criador, foi enxergar o mal no mundo. Então, cara, mesmo se tu não crer no Criador e tu seguir a Bíblia, no fim das contas, aquilo ali vai te fazer bem, né? Vai te fazer bem. O que eu tô fazendo aqui é falar a verdade, igual eu falei pra vocês, tá? E claro, se eu precisar me corrigir no meio do caminho, assim eu farei. Afinal, a verdade não é minha, né? A verdade é de Deus, é do Criador. A nossa realidade é a verdade. A verdade é a realidade, são os fatos. Então, se tu não aceita a verdade, não aceita a realidade, desculpa, tu tá servindo ao outro senhor. Ou é quente ou é frio, não existe meio termo, ok? Mas é isso. Tive um passado promíscuo, né? E é muito louco, pessoal, porque, cara, a maioria dos homens que eu conheci no decorrer da minha vida, todos viviam em adultério, tá? Homens casados, homens em namoros, né? Heresia, né? O namoro é uma heresia, igual eu falei. Mas todos vivendo em adultério, traindo suas esposas, as suas mulheres. Conheci vários homens que destruíram as suas famílias por conta do adultério, por conta da traição. Eu conheci pais de meninas, avós de meninas, que me induziram, de certa forma,
a pecar, a trair. Olha que loucura! Pai de menina, avô de menina, que achavam normal o adultério e de certa forma até me induziam a pecar, a errar contra a própria neta, contra a própria filha. Conheci vários pais e avós assim no decorrer da minha vida. Igual eu falei pra vocês, pessoal, tinha uma época da minha vida que eu tava ganhando ali entre 8 a 10 mil reais, né? E eu tive que abrir mão disso, desse dinheiro, porque o ciclo em que eu estava inserido, eu tive que me afastar de familiares, de pessoas próximas a mim, de falsos amigos. Eu me afastei de vários homens, várias pessoas, porque eram ciclos corrompidos, né? Eu tive que fazer uma escolha, então eu abri mão de dinheiro. Hoje eu ganho bem, eu ganho tão bem quanto, e vou ganhar mais ainda, né? Graças a Deus, mas naquela época que eu precisava daquele dinheiro, eu precisava daquilo, eu tive que abrir mão de familiares, de pessoas próximas a mim, porque eu estava num ambiente corrompido, de homens que viviam em adultério. E eu era o patinho feio dali, entendeu? Então eu tive que me afastar dessas pessoas, né? Os maus ambientes corrompem os bons costumes. Os ambientes pecaminosos, luxuriosos, corrompem os bons costumes. E tu sempre vai perder esse jogo. Tu sempre vai perder para tua carne. Então tu precisa fazer a tua escolha. Hoje, graças a Deus, eu sou rodeado de bons homens. Hoje meus amigos não falam de mulheres. Falam de casamento, falam de matrimônio, falam de Bíblia. Hoje, meus amigos, a gente para cantar um louvor, a gente para ler a Bíblia e a gente se diverte da mesma forma, cara. Da mesma forma. Hoje eu olho para trás e eu vejo que a vida que eu levava não era diversão, eu não me divertia, eu me afundava. Era uma vida totalmente deteriorada. Hoje eu olho para trás e eu me arrependo, igual eu falei para vocês, né? Mas enfim, cabe a mim me ajoelhar e orar e pedir perdão pelos meus erros e pelos meus pecados. E tendo consciência da verdade, não cometer os mesmos erros e pecados. Porque uma coisa é tu pecar não tendo o discernimento, né? Não tendo consciência do pecado. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é tu conhecer a verdade e mesmo assim tu escolher fazer o errado. Tu vai pagar por isso e vai ser muito pior. Entenda isso, né? Igual eu falei pra vocês, esse contato, né, com homens, pais de mulheres, né, pais de meninas, avós de meninas, escolhendo uma vida luxuriosa e muitos, né, com a Bíblia aqui debaixo do braço. Alguns católicos, outros evangélicos, outros com a Bíblia, né, ali na sala de casa, a Bíblia aberta, né? Mas uma vida totalmente luxuriosa, enxergando a mulher como um objeto sexual, né? Alguns batendo na mulher, outros tratando a mulher igual um pedaço, um objeto. Eu nem vou falar das mulheres aqui, tá? Eu tô falando dos homens, né? As mulheres estão piores tanto quanto os homens. Mas, enfim. Então eu tive que fazer escolhas, eu me afastei de muitas pessoas, de familiares, e assim eu vou fazer. Eu tô nesse mundo aqui, eu busco a aprovação de Deus, eu busco a glória de Deus, eu não busco a aprovação dos homens. E isso foi um ponto crucial também para a mudança na minha vida, cara. Em todos os aspectos, tá? Não estou falando só sobre dinheiro aqui. A escassez também é um pecado, né? A gente precisa buscar um conforto na nossa vida, né? Mas da maneira certa, da maneira correta, né? Então eu não busco a aprovação dos homens, eu busco a glória de Deus. A referência de sucesso para os homens não é a minha referência de sucesso. Eu busco o sucesso de Deus, para Deus, com fé no Criador, com fé em Cristo. A referência de sucesso para os homens é o quê? É o MC de funk, é a Virgínia Fonseca, é Virgínia Fonseca? Eu acho, sei lá. A Virgínia Fonseca cresceu na internet como? Rebolando a bunda, faz isso até hoje. O Zé Felipe, é o Neymar, adúltero, mau caráter. Mas o que vale é que ele ganha milhões, né? Com futebol, pão e circo, né? Futebol está para os dias de hoje da mesma forma que o Coliseu estava para Roma na antiguidade, né? Nada de novo abaixo do sol. Mas enfim, né? É o jogador de futebol, é o MC de funk, é os cantores famosos, as pessoas famosas, né? Que vivem, que têm o seu ganha-pão através da vaidade, da luxúria, através dos pecados, né? Que induzem outras pessoas ao erro, ao pecado. Essas são as referências de sucesso para os homens. Então, é por isso que eu não busco ser bem-sucedido para os homens, cara. Eu busco sucesso para Deus, para Cristo, pro Criador.
Então, cara, é isso que eu queria falar pra vocês, pessoal. Se tu tá vivendo esse estilo de vida, fuja disso, cara. Eu espero que esse vídeo te toque de alguma forma. E se tu escolher, e se tu achar que, enfim, que é bobagem que eu tô falando, beleza. Tudo tem um preço. Tenha consciência disso. Uma hora a conta vai chegar, tá? Não só nessa vida aqui, né? A conta chega nessa vida aqui também. Uma hora tu vai ter que lidar com os teus demônios. Uma hora tu vai ter que lidar com a tua escuridão. Uma hora tu vai se encontrar no caos. Se tu vive uma vida pecaminosa, uma hora tu vai se encontrar no caos, na escuridão. E tu vai ter que lidar com os teus demônios. Quando tu escolher não vibrar mais na frequência em que tu está vibrando, tu vai comer o pão que o diabo amassou. Mas vai valer a pena, cara. Vai valer a pena. O sangue é uma moeda espiritual, cara. O sangue é uma moeda espiritual. Um pecado leva ao outro. 100% do nosso sofrimento está ligado aos nossos pecados. E o mal está por tudo, pessoal. O mal está por tudo. Quer outro exemplo? A inveja, a cobiça. Antigamente, tu tinha acesso somente à grama do vizinho, né? Inclusive, hoje, é um dos motivos, né, da rede social destruir muitos relacionamentos, casamentos, né? Porque as mulheres e alguns homens também têm acesso ali às redes sociais, né? Em que tudo na rede social é perfeito, né? Então as pessoas, elas veem ali relacionamentos, casamentos perfeitos, né? E aí elas olham pro relacionamento delas e elas enxergam problemas. E relacionamento, casamento é problema, né? Casamento é problema. É ceder, é abrir mão, é o amor universal. É a humildade, é a servitude. Então hoje um dos motivos dos divórcios, dos términos, é justamente por conta das redes é justamente por conta das redes sociais. É um dos fatores, tá? Mas enfim. Então antigamente tu tinha acesso somente à grama do vizinho, no máximo 3 gramas ali, né? Era o vizinho do lado esquerdo, o vizinho do lado direito e o vizinho da frente da tua casa, né? Só que hoje nós temos acesso à grama do mundo inteiro. Hoje nós temos acesso à grama de todo o mundo. Então, só de tu abrir uma rede social, nós somos seres humanos. Então, nós vamos sentir inveja. A gente vai cobiçar. Claro, nós temos que lutar contra isso, né? Nós nunca vamos ser bons. É impossível tu ser bom, porque nós somos maus por natureza. Mas a gente consegue buscar a integridade. É isso que nós devemos buscar. Ser íntegros. Então, cabe a nós escolher não pecar, né? Mas só de tu abrir uma rede social, tu vai sentir inveja, tu vai cobiçar. Tá entendendo, cara? O mal está nos condicionando e nos induzindo o tempo todo, irmão. O tempo todo. É doideira, cara. É uma guerra, igual eu falei pra vocês, é uma guerra, né? Vou contar outra coisa pra vocês, né? Esses dias eu tô aqui no Breyer, na casa de um amigo meu, e a gente foi num evento de carro, né? Só que no fim, não é sobre carros o evento, né? É um evento aqui em Balneário Camboriú, né? Se eu não me engano, talvez, eu acho que até o maior, é um dos maiores eventos de carro. Então é Lamborghini, é só carro de milhões, né? É só carro caro. Só que no fim a gente estava refletindo, né? Lá no evento mesmo, né? Cara, no fim das contas, não é sobre carros. Não é sobre carros aquele evento. É luxúria e vaidade. Não é sobre carros. A maioria das pessoas que estavam lá nem entendem nada sobre carros. A maioria das pessoas que estavam lá no evento de carros entendem nada sobre carros. Entendem nada. Não é sobre o carro, é sobre a sensação social que aquele carro vai te proporcionar. Enfim, aí era luxúria, vaidade, né? Todo mundo aqui com o queixinho empinado, narizinho empinado, todo mundo bem vestido, aí som alto, música alta, né? Aquelas músicas de Velozes e Furiosos, né? Velozes e Furiosos enfim, é luxúria e vaidade a dar com pau, né? Enfim, aquelas corridas, né? A mulher lá de roupinha curta, enfim. Até as capas dos jogos, né? Need for Speed, Underground, não lembro agora os nomes muito bem, mas acho que né? Underground, enfim. Enfim, a mulher lá com roupa curta e tal, e aí com o foguinho aqui, baixa a mão, enfim. Aí som alto, álcool. Luxúria, né? E a gente estava refletindo sobre isso, né?
no fim das contas, não é sobre carros, né? É sobre a sensação social que aquele carro vai te proporcionar. E no fim das contas, aquele evento era uma festa, basicamente, né? Ai, cara, é muito engraçado, né? Mas existem sim pessoas que gostam de carros. Inclusive, as pessoas que gostam de fato de carros que eu conheci no decorrer da minha vida, elas curtem carros antigos. Elas nem fazem questão de ter carrão e tal. Algumas têm, outras não, mas enfim, elas não têm a necessidade de se exibir, de se mostrar para outras pessoas. Isso é impressionante, né? É impressionante, cara. Obrigado novamente pelos comentários nos vídeos. Obrigado novamente pelas mensagens que eu recebi no Instagram. Eu vou deixar meu Instagram aqui no vídeo também, então eu tô aberto a receber mensagens, tá? Se vocês quiserem dar sugestões de vídeos também, tô aberto, tá? Enfim, é isso. Cara, deixa eu mostrar pra vocês aqui um pouco do cenário, né? Eu preciso mostrar pra vocês, né? Olha a coisa linda, cara. Olha isso aqui é a obra do divino, né? O Criador é bizarro, né, cara? É bizarro. Olha isso, coisa linda. Não tem explicação isso aqui, né? Não tem explicação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal. E tamo junto, gurizada. Em direção ao Criador, em direção a Cristo. Leiam a Bíblia. Leiam o Evangelho de Cristo. Se entreguem para Ele, se entreguem para o Criador. Vivam uma vida virtuosa, cara. O que nós fazemos nessa vida vai ecoar na eternidade. Isso aqui não é a vida, isso aqui é a morte. A vida está por vir, isso aqui é passageiro, cara. Tudo vai apodrecer aqui. Tudo vai ser destruído aqui. Inclusive o nosso corpo, né? Nós somos alma e espírito. Nós somos o que nós sentimos, as nossas emoções, as nossas virtudes. As motivações são intrínsecas e não extrínsecas, ok? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.